Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você ouvinte não binário. Esse é mais um episódio do podcast Reclameria comigo, Bruno Santos, seu apresentador. E hoje eu vou reclamar de quê? Hoje eu vou reclamar de podcast, né? Sim, vou reclamar de podcast, estou lutando aqui contra a categoria, mas não fica com raiva. Se você tiver um podcast e está me ouvindo, calma. Eu não estou querendo dizer que esse podcast, que o meu podcast é perfeito e por isso eu vou reclamar dos outros. Não, tenho plena consciência que o meu podcast não é um podcast perfeito, tem muita coisa para ser feita, mas que eu também não tenho a pretensão de fazer. Eu vou continuar fazendo ele por enquanto, dessa forma que eu faço, mais de forma amadora. Mas eu vou reclamar de algumas atitudes que as pessoas tomam ao gravar podcasts. Algumas atitudes fogem ali do poder das pessoas. As pessoas têm alguns problemas com a internet não está muito boa, o equipamento que ela usa não é muito bom. Então isso, a pessoa não tem nenhum tipo de poder sobre isso, ela está fazendo ali como ela pode, e eu sou a favor de que a pessoa faça o podcast dela, se ela tem vontade de fazer, se ela tem alguma coisa para falar, faça o podcast dela mesmo com coisa. Eu gravo com um celular o podcast, então não é sobre isso. Não é sobre a pessoa, você está dizendo que as pessoas têm que fazer tudo de forma profissional. Não, eu não faço. Muitas das coisas que eu vou reclamar eu já fiz em podcasts meus no passado. Então não é sobre isso. É sobre só reclamar de algumas situações que eu acho chatas em podcasts. Começando com uma que é a duração do podcast, né? O podcast normalmente a gente tem em torno de 1 hora e meia. E muitas pessoas, algumas pessoas fazem os podcasts intermináveis, né? O podcast dura 2, 3 horas e assim, é demasiado, acaba ficando chato, acaba ficando maçante para quem ouve. A pessoa não vai conseguir ouvir tudo de uma vez, ela vai parar numa coisa para voltar depois. Quando ela volta, ela se perdeu lá no coisa. Então, eu acho que assim, tem que ter um limitezinho ali, 1 hora e meia no máximo. Você segura ali seu podcast nessa limitação de tempo, principalmente se for um podcast com mais pessoas falando, não do jeito que eu faço, porque, por exemplo, se eu ficar 1 hora e meia falando, ninguém aguenta. Então, por isso eu faço ele curto mesmo, de propósito, porque, só eu falando durante esse tempo todo, ninguém vai aguentar, bicho. Nem eu me aguento falando tanto tempo. Então, esse podcast, ele vai... a duração do podcast ela tem que ser uma coisa a ser levada em consideração. Até porque onde as pessoas vão ouvir podcast no geral? A pessoa vai ouvir no deslocamento para o trabalho, a pessoa vai ouvir na academia, a pessoa vai ouvir enquanto lavam a louça, faz alguma coisa dentro de casa. Então não são atividades que as pessoas demorem tanto tempo. Então é bom ter isso em mente quando você grava podcast, não fazer coisas que vão ficar maçantes. Mas a gente teve assunto pra caralho pra falar. Divide 2 vezes. Ou então faz o que eu fiz muito quando a gente fazia o Visitante, que era um podcast sobre futebol. Corta. Dói. Tem horas que você vê umas coisas que foi falado e você, putz, isso aqui vai ficar de fora e tal, não sei o que lá. É assim que funciona, cara. Você tem que cortar mesmo, não tem jeito. Uma outra coisa em relação à gravação de podcast, né? Nem todo mundo tem condições, por exemplo, de alugar um estúdio e todo mundo para aquele estúdio, gravar todo mundo junto, um equipamento legal. No geral, as pessoas fazem isso, cada uma das suas casas, com o equipamento que elas têm e com a internet que elas têm. A internet no Brasil não é essa maravilha, agora está chegando fibra ótica, alguns estão conseguindo ter uma coisa melhor, mas assim, a gente tem essas limitações. E aí rola um problemaço quando você está gravando via internet, que existe o delay e existe aquela coisa de as pessoas falarem muito por cima uma da outra e acaba ninguém se entendendo. Porque você fala e tal, a pessoa quando vai editar depois sofre, porque fica muito complicado, dependendo do software que você usa para captar o áudio. Quando uma pessoa fala, se a outra fala por cima, fica apagado o áudio de uma, você só ouve uma pessoa falando, e aí a conversa fica desconexa, sem sentido algum. Então, quando você grava um podcast, principalmente dessa forma, por internet, cada um na sua casa, tem que haver uma ordem. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma pessoa responsável. Esse fulano aqui é o apresentador, e os outros são os outros participantes, e ele vai mantendo uma ordem ali. Fulano, o que você pode falar sobre esse assunto? Ciclano e tal. Fica meio chato de vez em quando fazer assim? De vez em quando sim, dependendo de como as pessoas trocam essa ideia,
acaba ficando um pouco mecânico demais, vamos dizer assim. Mas é a melhor forma de você fazer isso gravando via internet, porque você evita essa confusão de gente falando em cima de outro e delay, aí um vai falar lá atrás, o outro ouve o negócio que falou, é uma confusão do caralho. Então assim, é aconselhável que, vocês estão gravando pela internet, tenta mandar uma ordem, faz uma pauta, bota uma ordem ali, cada um fala num tempo, para não ter essa confusão que é muito complicado. Uma outra coisa, que assim, essa eu sou totalmente contra, essa eu sou muito contra, eu sou, assim, das coisas que eu odeio em podcast, é música de fundo. Eu detesto música de fundo em podcast, assim, eu fico pra morrer, porque tem alguns problemas em relação à música de fundo. Ela distrai. Você está ouvindo uma música em cima de uma conversa, ela acaba te distraindo do que está sendo falado, porque tem uma coisa ali, uma música, normalmente eu que ouço com fones de ouvido, os podcasts que eu escuto, então acaba que eu escuto mais ainda a porra da música que está ali no fundo, e isso me distrai, é horrível, é péssimo. E aí você tem outro problema, que é a pessoa que edita, normalmente, ela está editando, ela está colocando música de fundo porque ela gosta de colocar música de fundo, ela acaba colocando um volume um pouco alto demais na música de fundo. E aí atrapalha mais ainda do que deveria, porque de vez em quando, ainda mais quando você está gravando via internet, o áudio das pessoas ele não é uniforme. Alguns têm um áudio mais alto, outros têm um áudio mais baixo e tal. E aí quando você bota uma trilha de fundo num volume igual para todo mundo, em alguns momentos as falas das pessoas desaparecem. E aí, o que é importante ali naquele momento? É a música ou é o que as pessoas estão discutindo? Então assim, eu sou totalmente contra, odeio música de fundo em podcast, não colocaria nunca. Entendo que de vez em quando uma música ela introduz um assunto, ou você está pulando de um assunto para o outro, você não quer fazer um corte ali seco, você quer botar uma coisa ali no meio. Eu entendo que uma música, uma vinheta entre ali, mas assim, botou a música, dá um fade out e acaba com ela, zera, não deixa ali embaixo, zera ela mesmo, e depois numa outra ocasião você vai fazer um outro corte, for introduzir algum outro assunto, bota um outro pedaço de música, tira, sei que lá. A música de fundo, ela pra mim, ela só vale em uma situação. Se o podcast é sobre música. Você está falando sobre música, está discutindo sobre um álbum, está discutindo sobre um tipo de ritmo e etc e tal, aí vale você ter coisa, tomando cuidado com essa coisa de não botar música muito alta, etc e tal. Acho que vale. Mas fora isso, eu sou bem contra música de fundo em podcast, ninguém deveria colocar, eu acho terrível, outra coisa que é mais ou menos colado, mas que essa eu não sou contra, sou a favor, desde que usado como você deve beber, com moderação, que são os efeitos sonoros. Então a gente gosta de usar efeitos sonoros em podcast, eu sou alguns podcasts que usam efeitos sonoros, dos que eu ouço ultimamente, todo mundo usa de boas, não tem muito exagero, mas tem muita gente que usa com exagero. Tipo, a cada 2 falas que você fala, vem não sei o que lá. Tipo, você quer ter um podcast ou você quer ter uma edição em áudio do CQC, tá ligado? Não é legal. Até porque muita gente culpa o CQC até hoje pela eleição do Bolsonaro. Muita gente diz que não, eu prefiro acreditar que eles são culpados sim. Então você quer ter esse peso para você? Você quer carregar esse peso nas suas costas? De eleger amanhã ou depois um Alexandre Frota para a presidência do Brasil? Você não quer ter isso, meu amigo. Então você vai com moderação, você usa um aqui, você usa um ali. Não é um episódio do Chaves, que precisa ter um Chapolin, por exemplo, que tem uma batida, tem um negócio, toda hora tem um negócio. Calma, não precisa disso tudo, vai na boa. Então, efeitos sonoros, com moderação, tomem muito cuidado, muito cuidado. E assim, no geral, é isso que eu tinha para reclamar, não tenho muitas coisas para reclamar de podcast, adoro podcast, todo mundo deveria fazer um podcast. Se você tem vontade de ter um podcast, faça um podcast, sou totalmente a favor disso. Agora, tome cuidado com algumas coisinhas, você não precisa fazer um podcast profissional. Você talvez não tenha dinheiro por isso, talvez você só tenha uma ideia na cabeça e quer botar pra fora.
faça isso, apoie você tem que fazer isso mesmo. Mas só tomar cuidado para, por exemplo, o seu podcast não ficar tão chato que as pessoas nunca mais voltem para ouvir o seu podcast, entendeu? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Bruno, como você já sabe, esse é o podcast Reclameria. Como você também já sabe, ou deveria saber, seria muito estranho 10 minutos você ouvir um podcast e não saber que podcast é esse, seria muito confuso. As redes sociais estão aqui em algum lugar. Volto semana que vem com mais uma reclamação fresquinha. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!